passo da costura. Eu vou estar gravando o passo a passo das 3 aulas, tá bom? Tanto do colete, da bermuda e da camisa. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer a camisa no tricoline, 100% algodão, vou fazer na cor branca. E o coletinho, né, com a calça, eu vou fazer na sarja. Então, como que eu quero mostrar pra vocês? Os moldes ficou assim, ó. Aqui ficou o molde do coletinho, olha, frente e costas. Eu fiz tudo individual. Olha como que ficou. Aqui é a parte das costas, ó. A gente vai precisar fazer emenda aqui na folha. Aqui, esse aqui é a parte das costas. Vai ficar assim, ó. Então, é só recortar e emendar. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Todos os moldes que eu faço, eu sempre escrevo a lateral. Vou numerando aqui as páginas pra não ter perigo de confundir aqui na hora de fazer a montagem. Já que a parte da frente, ela coube na folha em pé, ó. Então, gastou só 2 folhas. Aqui a calça. Olha, ficou assim, ó. Aqui tá as partes, que é o bolso da frente, o bolso das costas e o molde da camisa, olha. O molde da camisa também ficou todo separadinho, tá faltando a parte da frente aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. E da manga, vou mostrar como que ficou. Então, aqui depois que eu recortei os moldes, olha, ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica pra gente unir aqui os moldes, ó. Você vai recortar e pôr bem rente as duas linhas, ó. Sempre vai ter essa bolinha aqui, ó, elas vão se encontrar. Então, aqui ficou a parte das costas da camisa, aqui ficou a frente. Olha. Aqui eu deixei pra vocês fazer o recorte, se vocês quiserem, aquele detalhe da pala. Aqui, é só recortar aqui, colocar a margem de costura, né, de dentro aqui, ó, pra poder fazer esse detalhe. Ou se vocês quiserem fazer inteira. Aí, aqui, o molde da calça ficou assim, ó. O da frente precisou só de uma emenda, aqui. Já o das costas vai gastar 3 folhas assim, ó. Assim. Aqui é o molde do coletinho. Tamanho 2, nem precisou fazer emenda. Aqui tá o bolso. Do cos, tem as medidas, né, escrita no molde. E do punho aqui da manga também vai ir com as medidas escritas, tá bom? Que é só recortar. Eu vou cortar as peças pra mostrar pra vocês como que vai ficar depois do corte. Deixa eu mostrar aqui o corte da camisa. Olha, o colarinho eu cortei 2 vezes, a gola foi 2 vezes, sempre deixando margem de costura aqui em volta. Aqui é a parte das costas. Eu separei aqui, ó, onde tá a linha, né, pra gente fazer o recorte aqui da pala das costas. Aí ela eu cortei 2 vezes, ó. Eu vou fazer ela forrada pra me conseguir embutir tanto essa costura quanto a costura do ombro. E aqui as costas mesmo, aí eu cortei uma vez só. E aqui foi 2. A parte da frente, deixei margem de costura. Aqui pra fazer a barra, eu deixei uma margem de costura um pouquinho maior, tá vendo? De 1,5 cm pra fazer a barra. E a manga, essa daqui, como é de manga comprida, ó. Eu cortei assim, né? O molde vai aberto, porque tem um lado frente e o lado costas. Aqui, ó, pra diferenciar. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Porque ela tem essa abertura. Aqui, ó, pra fazer aquela abertura das costas ali, ó, do punho. Certo? Então, no molde vem o riscado. E eu fui e recortei aqui, ó. Ficou assim, ó, o corte. Tá vendo? E aqui ficou a marcação. O punho, eu vou deixar as medidas pra vocês, né? Como que vocês vão cortar. Vou deixar escrito aqui na manga. O comprimento aqui, a largura, então é um corte reto pra fazer o punho. Aqui o corte do colete não tem segredo, ó. A parte das costas vai ser dobra do tecido. Deixei margem de costura em volta aqui de todo o molde e cortei 2 vezes. Eu vou fazer ele todo forrado. Tô fazendo no tecido de sarja, mas você pode fazer no tricoline, que dá certo também. Aqui à frente também é a mesma coisa. Eu deixei margem de costura em volta de todo o molde, aqui inclusive no abotoamento, ó. Ficou assim, e eu cortei aqui 4 vezes, ó. Pra ficar 2 pra cada lado. Então, o corte do coletinho ficou assim. O corte da calça, olha, ficou assim a parte das costas. Deixei margem de costura. Aqui deixei um pouquinho maior pra fazer a barra, tá vendo? Ó, costas e na frente. Aqui, aquele detalhe da pala, olha, eu recortei. Aí, eu deixei margem de costura aqui e desse outro lado, pra hora que a gente costurar, voltar a ter o mesmo tamanho. E aqui, ó, eu fiz um pique, bem pequenininho aqui, ó, indicando que é essa parte aqui que eu vou costurar, né, na calça, pra mim não ter perigo de inverter, porque são bem parecidos. Esse lado aqui com o lado de cima, ó. Então, você vem e faz um pique aqui, só pra identificar. O bolso, olha, da frente cortei 2 vezes. Aqui o bolso das costas. Deixei também maior aqui pra eu poder fazer uma barrinha, né, na boca do bolso. O restante deixei margem normal. Aqui no da frente deixei margem de costura, ó. A parte da frente ficou assim também, ó. Deixei maior só aqui na barra. Agora o cos, eu vou deixar a medida também, ó. É só cortar 2 tiras retas, ó. Vou deixar as medidas pra vocês. Cortei aqui 2 pedacinhos de tecido também pra poder fazer os passantes. A gente colocar ali no cos. Tá com 3 centímetros de largura.
o comprimento vocês verem quantos passantes vocês vão querer colocar. E aqui é pra gente fazer a vista. Nessa calça aqui eu não vou colocar zíper, eu vou fazer uma vista falsa. Então, vocês cortam 2 pedacinhos de tecido, eu vou passar a medida pra vocês, que é bem simples, ó. Aqui, ó, tá com 10 centímetros de largura e o comprimento aqui, ó, 12 centímetros, certo? Esse aqui maiorzinho. E esse aqui acaba sendo quase que a metade do outro, ó, tá vendo? 5 centímetros, o comprimento aqui o mesmo, ó, 12 centímetros de altura. Aqui pra gente fazer a vista. O que acontece? Você corta isso aqui, pode até cortar nessa largura que eu passei, pra todos os tamanhos, e a altura aqui, qualquer coisa vocês cortam maior. Porque no molde eu vou deixar uma marcação aqui, ó, na frente. Esse aqui eu não fiz a marcação. Eu vou deixar a marcação aqui, ó, da onde a gente vai começar a pregar esse tecido aqui, ó, certo? Na hora da costura. Tá vendo? Esse meu até ficou maior, ó. Porque a gente tem um lugar aqui que a gente começa a pregar. O meu vai ficar sobrando aqui, depois eu vou cortar na hora que for fazer a costura. É melhor cortar maior, né, pra depois tirar. Mas no molde eu vou deixar uma marcação aqui, ó, mostrando que é daqui pra cima que a gente começa a fazer esse acabamento aqui, ó. Então, a largura vocês podem usar assim, ó, 10, e esse aqui sempre vai ser a metade desse outro, ó, 5. E o comprimento aqui vocês já cortam maior, tá bom? Então, ficou assim o corte, é bem simples. Vou mostrar pra vocês o passo a passo da costura. Meninas, eu vou começar a mostrar pra vocês o passo a passo da costura do colete, que é bem simples, a gente vai fazer ele todo embutido. Então, eu vou pegar aqui a parte das costas. Vou ver aqui o lado direito. Vou emendar aqui os ombros, colocando direito com direito do tecido. E depois é só você abrir, ó. Aqui é só você colocar direito com direito agora. Vamos fechar a cava aqui, ó. Aí, aqui agora eu vou fechar o decote. Eu vou começar nessa parte aqui, ó, do bico, né, do coletinho, ó. Nessa daqui, vou passar em volta aqui do decote das costas. E vou parar aqui do outro lado. Aqui, então, depois que eu fechei a cava e fechei o decote, eu vou fazer leves piques aqui, ó. Em cada cantinho da costura. E aonde tiver a curva ali da cava aqui do decote, pra gente desvirar a peça. Então, aqui agora a gente vai fechar a lateral, ó. Eu vou colocar assim, vou abrir aqui essa lateral e vou abrir a lateral das costas. Um lado eu vou fechar toda a lateral, o outro eu vou deixar uma abertura pra gente poder desvirar, né, conseguir fazer o embutido aqui da peça inteira, ó. Então, essa daqui eu vou fechar tudo. Já essa outra aqui eu vou fechar, mas eu vou deixar uma abertura, ó. Como que eu vou fazer? Vou começar aqui embaixo, ó, fechando. Vou fechar um pouquinho, vou parar a costura, vou afastar aqui um pouco, ó, pra depois eu continuar. Então, aqui, ó, ficou essa abertura aqui, ó. Na lateral. Em uma das laterais. Tá ficando assim. Agora, por essa abertura que a gente deixou, deixa eu colocar aqui. Aqui, como ele tá forrado, né, não tem direito com a avesso, a não ser que você coloque o tecido diferente. Então, aqui, por essa abertura agora, eu vou desvirar. Ó, vou puxar aqui, tá vendo? A gente tá faltando fechar essa parte de baixo aqui do coletinho. Então, por essa abertura, olha, eu vou começar a jogar aqui, ó. Desvirar ele por essa abertura.
Que eu vou começar a fechar, ó. Depois eu venho puxando, ó. Olha, virei todo o coletinho através desse buraquinho aqui, ó. Essa abertura que a gente deixou. Agora eu consigo fechar a barra. Fica assim, ó. Aí pra desvirar vai ser a mesma coisa, a gente vai conseguir desvirar por aqui, ó. Vai puxando devagarzinho, ó. Depois a gente vai ficar só com essa abertura aqui. Aí você pode fechar com ponta à mão, se você preferir, pra não parecer costura, ou passar uma costura aqui. Que aí você pode jogar essa abertura pro lado de dentro ali, né? Do lado do forro, que não vai aparecer. Aqui eu vou fechar, ó. Eu vou pegar essa abertura, vou passar uma costura aqui, ó. É só você passar, desdobrando. Se você quiser passar uma costura, pra ficar de detalhe aqui, ó, prespontando em volta de todo o casaquinho, você pode passar, fica bonitinho. Aqui eu vou desvirar, ó, acertar assim bem certinho. Vou passar com ferro, depois eu mostro o resultado. Ah, aí aqui agora... Aqui depois é só fazer o caseado, ó, e pregar os dois botõezinhos. E ficou assim, ó. Então, aqui depois que eu passei, olha como que ficou. Aqui eu vou fazer 2 caseados, eu vou fazer a casinha do botão aqui em pé, ó. E vou colocar esses 2 botões, tá bom? Depois eu mostro o resultado com a calça e a camisa, mas ficou assim, ó. Então, deixa eu começar o passo a passo da costura aqui da calça. É praticamente o mesmo modelinho da bermuda que eu ensinei pra vocês, passo a passo. Então, eu vou colocar aqui direito, ó, peguei a parte da frente. Vou começar fazendo aqui o bolso. Costurando aqui, ó, nessa parte. Passar uma costura aqui, ó. É que agora a gente precisa colocar essa parte aqui do forro aqui. Se você tiver a máquina overlock, é só você passar uma costura aqui e fazer o acabamento na máquina overlock. Agora, se você quiser fazer embutido, dá certo, ó. Tá assim, aqui tá o avesso da peça, ó. Coloca assim, aqui o direito pra baixo. E você vai abrir aqui, ó. E fazer a costura assim, ó. Depois que você desvirar, vai ficar embutido, ó. Quer ver? Você desvira aqui. É só você passar, ó. Aqui você passa uma costura nessa parte de cima e aqui na lateral pra firmar o bolso, ó. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Que o bolso, eu vou fazer uma barrinha aqui na boca do bolso, ó. Aqui o recorte da pala, como eu falei pra vocês, eu fiz um pique pra me identificar, tá vendo? Que é bem parecido os dois lados, ó. Então, eu sei que o pique tá aqui, vai ser o lado que eu vou costurar. E o lado maior aqui, ó, é o lado que é pro gancho. E esse lado que é menorzinho é o lado que vai pra lateral, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó.
Pra fazer a calça, eu vou usar a máquina overlock. Então, vocês viram aí, né, a parte da calça, como que é simples. Agora aqui à frente, olha, eu vou explicar bem certinho. Vocês vão colocar assim na máquina de vocês. Eu vou precisar desse lado aqui, ó. Que é o lado que a gente vai começar a fazer, pra gente fazer aqui a vista, ó. Esse modelinho, como eu falei, eu não vou colocar zíper, tá bom? Vou fazer uma vista falsa aqui, só pra ter a abertura e o detalhe aqui da costura. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu explicar como que eu fiz com esses paninhos aqui, ó. Que é aqueles que eu ensinei vocês cortar. Esse que é o maiorzinho, ó, que era o mais largo, eu fechei embaixo. Desvirei, né? Aqui tá do lado direito e passei o overlock aqui, ó, numa lateral, fechando ele. Ficou assim, ó. Já esse outro, que é um lado só, você vai colocar assim, ó, o avesso pra cima, olhando assim, ó. Com o avesso pra cima, você vai passar nessa lateral e aqui embaixo. Não pode ser assim, ó, porque senão dá diferença. Tá vendo que aqui tá o direito? Eu não podia fazer assim, ó. Tem que ser com o lado do avesso pra cima aqui. Vocês vão lá, vai fazer acabamento aqui nessa lateral e embaixo, desde que o avesso fica pra cima, pra dar certinho aqui. Na frente também eu passei aqui o overlock dos dois lados no gancho. E eu vou começar a costurar. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar no molde marcado aonde vocês vão começar a pregar nesse paninho aqui, ó. Aqui eu vou deixar sobrando, depois eu vou tirar. E eu vou costurar aqui, ó. Certo? Ficou assim, ó. Então aqui eu vou virar, vou passar uma costura aqui rebatendo, ó. E aqui agora eu vou fazer o desenho da vista, ó. Certo? Olha, esse desenho aqui você faz ou no olho mesmo, você faz risca aí antes, né, de você fazer. Como eu já tenho costume de passar costura, então eu já faço mesmo no olho, ó. Chegando próximo aqui do fim do paninho, tá vendo, ó? Você vai fazer a curva aqui, ó, o desenho da curva. Aí aqui, ó, tá vendo? Aonde a gente fez a vista, a gente não fez até aqui, eu vim aqui medir, olha. Fiz um leve pique aqui embaixo pra gente conseguir dobrar assim, ó. Certo? Eu vou pegar esse paninho aqui, o lado que eu passei o overlock aqui pra dentro. Vou dobrar assim, ó, e vou colocar aqui, ó. Certo? Aí eu vou costurar. Assim, ó. Aqui, tá vendo como que eu dei o pique? Aí eu consegui dobrar e ficou essa parte aqui agora pra gente costurar, ó. Tá vendo? Fica assim mesmo, ó. Vai dar um leve pique aqui, ó. Aí aqui agora é só você colocar direito com direito, a gente vai fechar aqui o gancho, ó. Vai começar de baixo pra cima. Eu vou conseguir fechar, tá vendo? Que eu não vou conseguir finalizar, porque aqui, tá vendo? Do lado da frente, ó, desse lado aqui, dessa vista, tá dobrado, ó, tá vendo? Então, eu não consigo levar tanta costura, mas não tem problema. Você pode deixar essa abertura, porque depois a gente consegue finalizar ela aqui, ó. Tá vendo como que vai ficar? Ó, coloquei direito com direito. Fechei aqui o gancho, comecei a fechar. Deixa eu tirar aqui o excesso. De baixo pra cima, só que eu não levei até onde, aqui, ó, até onde tá o paninho. Porque desse outro lado tá dobrado, ó. Fica dobrado assim mesmo, ó. Esse onde tem a vista, tá dobrado. Então, você para a costura. Aí, aqui agora você vai abrir, né? Eu vou colocar assim, ó, começar aqui do gancho também de baixo, pra me rebater. Então, de baixo aqui, ó, vai ficar essa parte aqui pra esse lado e eu vou passar um press-ponto. No que eu passar esse press-ponto, ó, aí aqui eu já consigo ajeitar, tá vendo, ó? Olha aqui como que já sentou. Esse aqui já tava dobrado, vai ficar dobrado assim mesmo, ó. Vou colocar por cima aqui. E aqui eu vou passar a costura, ó, vai acabar de fechar esse buraquinho que tá aqui, ó. Tá vendo? Que é o que a gente não terminou de costurar aqui, ó. Certo?
olha como que ficou, tá vendo? E o que que eu fiz aqui, ó? Fechei. E eu não trouxe a costura só até aqui onde tá a vista, não, ó. Tá vendo? Quando a gente coloca zíper, a gente traz essa costura só até aqui. Mas como esse aqui eu não pus zíper, então eu fechei um pouquinho a mais. Lembra que a gente fez essa costura aqui de três pontos? Então, eu passei a costura por cima dela, ó. E ficou assim, ó. Então, ficou com pouca abertura. Aqui é o excesso do paninho, né, que passou, ó. Só você tirar. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aqui, ó, quando você virar, o certo é você prender esses dois paninhos aqui, ó, tá? Assim. Você vem aqui, ó, junta esses dois. E faz um rezinho aqui, ó, um retrocesso. Só pra juntar os dois, pra não ficar abrindo tanto, ó. Aí, a hora que abotoar a calça, não vai nem ficar aparecendo nada aqui, porque tem um transpasse, ó. Aí, a vista vai ficar só de detalhe. Meninas, aqui o cos, olha como que eu fiz. Um lado dele eu passei com ferro, dobrando 1 centímetro. Ficou assim. Aqui depois eu fechei a parte de cima. Ficou esse aqui pra gente costurar. E eu virei aqui desse outro lado, ó. Olha como que eu fiz. Eu peguei aqui um lápis pra me fazer a marcação. Aonde tá essa dobra aqui, ó, eu venho marcando desse lado. Porque a hora que eu for pregar na calça, eu vou passar a costura em cima dessa marcação que eu fiz. Pra hora que eu for rebater o cos, ele vai ficar perfeito. Essa costura aqui a gente vai conseguir costurar ela bem certinho, tá vendo, ó? Então, você faz assim, de um lado, você passa, e aqui do outro você vem marcando assim, ó. Você vai ver aqui, ó, pela dobra, ó. A calça aqui eu já coloquei até os bolsos. Como eu falei, é o mesmo passo a passo da bermudinha que já tem aqui no canal. Qualquer coisa eu vou deixar o link também pra vocês na descrição. Então, ficou assim, já fiz a barra aqui, ó. Fechei, né, a lateral com a entreperna. Já firmei aqui os passantes. Olha, aquelas tirinhas que eu mostrei na hora do corte, eu fiz assim, ó. Coloquei duas aqui na frente, olha, perto do bolso. Coloquei uma aqui no centro das costas e as outras duas eu sempre tiro de medida aqui, ó, aonde tá o bolso, tá vendo, ó? Onde foi pregado o bolso, desse lado eu tiro medida pra poder fazer. Aí aqui agora com a calça do lado direito mesmo, eu vou começar a pregar aqui o cos, e o cos eu vou costurar do lado do avesso, ó, a calça do direito. Então aqui eu vou começar a costurar o cos, olha. Eu vou deixar 1 centímetro aqui, pra depois a gente conseguir fazer o acabamento. Então, vou levantar essa parte aqui, ó. Aí, como que eu falei pra vocês, eu vou costurar em cima dessa marcação que eu fiz, ó. O cos, se vocês quiserem dar uma leve puxadinha assim, ó, pra ficar mais firme, pode, ó. Quando eu vou fazer, eu sempre gosto de cortar o cos aqui maior, pra depois eu tirar o excesso, ó. Eu vou deixar as medidas pra vocês, ela sempre vai estar sobrando as medidas, tá bom? Então, aqui, ó, deixei também esse 1 centímetro sobrando. Ficou assim. Na hora que a gente for rebater, vai rebater do lado direito aqui, assim, ó. Só que agora, e antes de eu rebater o cos, o que que eu vou fazer? Deixa eu desvirar aqui. Eu vou vir aqui na lateral da calça, ó. Perto das duas laterais aqui, ó, do lado da frente. Perto aqui da lateral, eu vou fazer 2 casinhas pra passar aquele elástico ajustável. Essa calça aqui, ela é daquele... Não vai elástico aqui atrás, só vai aquele elástico pra ajustar, que é aquele que tem a casinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, antes de você rebater, né, pra não parecer a costura do lado direito. Então, nessa fase aqui, ó, você vai abrir assim o cos e vai fazer um caseado aqui, né, perto da lateral, e aqui desse outro também, ó. Então, eu vou fazer na reta mesmo e mostro pra vocês. Então, olha como que eu fiz aqui, tá vendo? Fiz o caseado, aí só vai ficar aparecendo, né, do lado de dentro aqui, ó. Na hora que a gente rebater o cos, não vai aparecer, certo? Então, aqui agora, ó, pode ser com a calça do avesso mesmo. A gente vai fazer esse acabamento aqui da ponta, olha. Nossa, agora que eu olhei que vai ficar aparecendo um pouquinho aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo. Aqui, ó. A gente não pregou o cos, não tá assim, ó. A gente pregou aqui. Já tá dobrado essa parte aqui. Então, tá vendo que aqui na ponta já tá os dois dobrados pra cima, ó. Eu vou só passar uma costura aqui, ó, rente, né, com
essa parte aqui das costas, ó. Vou tirar um pouquinho aqui do excesso. E vou desvirar aqui, ó. Vou tirar até um pouquinho da ponta aqui. Vai ficar assim, ó. Pra depois a gente conseguir rebater aqui, ó. Aí que o outro lado, ó, vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Já tá dobrado os dois, você só passa a costura aqui, ó. Aí aqui agora é só a gente rebater o cos, ó. Como a gente já passou, eu vou começar aqui por esse lado aqui, ó. Como eu já passei, então, e eu fiz aquela marcação com lápis, eu sei que vai cair certinho aqui, ó. Eu vou passar uma costura aqui rebatendo e vim passando uma costura aqui na parte de cima. Depois, é só você prender aqui o passante também, ó. Fazer assim, pra gente finalizar. Meninas, aqui então depois que eu rebati o cos, olha como que ficou. Aqui eu já finalizei a peça, fiz o caseado, preguei o botão. Como eu falei pra vocês, o elástico ajustável é esse aqui, ó. Eu só tinha nessa cor, eu coloquei aqui. Aí vocês vão colocar dois botõezinhos, né, aqui de dentro. Aí onde a gente fez aquele caseado, você vai passar o elástico só pra ajustar, tá bom? Olha, vai ficar assim, ó. A peça depois de pronta. Esse foi o resultado. Aqui também eu firmei os passantes, olha. E ficou assim. Meninas, deixa eu mostrar pra vocês. O corte do acabamento aqui da carcela vai ser feito assim, no molde vai estar escrito aqui, né, o tamanho. Vai ser um molde só pra todos os tamanhos, porque depois se sobrar, vocês tiram o excesso. Eu vou mostrar na hora da costura. Aí o molde que eu vou deixar no arquivo já vai estar pronto pra vocês cortar bem rente aqui, ó. Aqui nessa parte, vocês não precisam deixar a margem de costura. Vocês vão cortar do jeito que eu cortei aqui, ó. Certo? E vai ter essa marcação aqui, ó, que é pra gente fazer um corte. Tá vendo aqui, ó? Aí no molde vai vir riscado assim, 1 centímetro aqui, ó, e é pra fazer um corte. E aqui também no molde vai riscado, ó. Deixa eu mostrar assim. Aqui, ó, que aqui tem que fazer um corte, ó, pra baixo. Tá vendo? No molde vai estar riscado aqui pra baixo, ó, 1 centímetro também. Então, o corte vai ficar assim, ó, desse acabamento aqui, que é o da manga, pra gente fazer o acabamento ali do punho. Aqui, então, depois que eu cortei, como que eu vou fazer pra eu poder passar? Eu mostrei pra vocês na hora do corte que não precisa deixar margem de costura, né? Então, aqui, ó, ficou assim. Eu vou passar, olha, esse lado aqui, que é o lado menor, vou falar pra vocês, depois eu vou passar. Eu vou dobrar aqui meio centímetro pra um lado, meio centímetro pro outro, e vou passar aqui, ó. E depois vou dobrar pra dentro, essa daqui. Esse outro lado, que a gente vai fazer, eu vou passar aqui, ó, deixa eu pegar um. Eu vou passar esse lado aqui também, meio centímetro pra dentro. Essa daqui onde tá o corte, olha, a gente vai dobrar assim pra dentro pra poder passar. Vai passar esse outro lado aqui. Depois eu vou dobrar pra dentro pra gente fazer a pontinha. Então, eu vou fazer todo o processo aqui de passar e mostro pra vocês como que vai ficar. Então, olha, deixa eu ir mostrando bem detalhado pra vocês. Dobrei aqui meio centímetro pra um lado, passei aqui com ferro. Dobrei aqui primeiro, depois aquele pedacinho que a gente cortou, eu dobrei aqui pra dentro e agora eu fiz assim, ó. Joguei assim, ó. Aí, no que você joga pra dobrar aqui ao meio, já vai ficar dobrada essa outra parte aqui também, ó. Tá vendo? Se desdobrando assim. Tá dessa forma, depois você vai dobrar aqui ao meio. E essa parte já vai ficar dobrada, então você passa também. Agora aqui é só a gente dobrar um lado assim, ó, depois o outro pra fazer a pontinha, ó, e passar. Então, olha aqui, depois que eu passei, como que ficou? Tá vendo? Aquela parte menor, eu dobrei meio centímetro pra cada lado, passei e depois já passei aqui de novo, ó, pra ficar um acabamento de viés. E ele tem que ter, né, aqui desse outro lado, ó, esse cortinho aqui pra gente conseguir fazer, ó. No molde vai estar um risco, então vocês cortam. Eu fiz aqui os dois, que é um pra cada lado. E aqui o da carcela, ó. Aí, ficou também um pra cada lado, ó, certo? Aqui tá desdobrando porque eu passei, ó. E aqui a pontinha, como eu falei, eu dobrei pra um lado e dobrei pro outro aqui, ó, e vinquei com ferro. Pra ficar assim. Pra hora que eu for costurar, cadê? Deixa eu mostrar. Ficar assim, ó, desse lado, ó. Tá vendo? Então, depois de passado, vai ficar assim. Então, agora eu vou mostrar a costura, que é bem simples. Eu vou mostrar só de um lado, porque vocês vão fazer igual, né, dos dois lados. Meninas, então deixa eu começar a mostrar aqui pra vocês. Como que eu vou fazer? Eu vou mostrar o acabamento da manga comprida, que seria esse acabamento aqui do
da abertura com o punho. O restante da camisa já tem passo a passo aqui no canal, é o mesmo molde, tá bom? Tanto a golinha quanto a parte do abotoamento, então não tem diferença. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir, só que ela é de manga curta. Então, é mais fácil de fazer, não tem essa abertura aqui. Eu até tinha fechado a manga, depois eu resolvi fazer com ela aberta porque fica mais fácil. Então, eu vou mostrar pra vocês esse acabamento aqui com o do punho, pra vocês poder fazer aqui a manga comprida. Então, tem a abertura aqui, a gente vai começar por ela. Tem esse viés aqui, que é o menor, que eu mostrei pra vocês como que a gente passou. Tem essa abertura aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou chegar bem perto aqui. Tá vendo aqui bem rente, onde a gente finalizou esse corte? Que no molde tá marcando, né? Até onde você vai levar o corte. Então, você abriu aqui, ó. Você vai dobrar um lado assim, ó. E essa parte aqui do corte, bem rente, você vai colocar bem rente aqui, ó. Dessa forma assim, ó. Tá vendo? Bem pertinho. E vai passar uma costura aqui, ó, prendendo esse lado aqui do viés, ó. Certo? E uma observação. A manga, ela tem que estar com o lado do avesso pra cima. Aqui tá o avesso e aqui tá o direito do tecido. Esse aqui não tá dando tanta diferença porque é branco, mas se for fazer estampado, tem o lado da manga. Então, vocês vão costurar com o lado do avesso pra cima. Então, uma pontinha vocês dobram assim e a outra a gente vai costurar aqui, ó, bem rente com a abertura. Então, tô mostrando aqui, ó, eu vou só passar a costura. Ó, feito isso, você vai desvirar aqui. Tá vendo, ó? Eu deixei a medida do viés maior mesmo pra sobrar aqui, pra gente tirar o excesso. Então, você vai fazer assim, vai dobrar aqui, dessa forma, e vai virar a manga assim, ó. E pegar aquela pontinha, ó, e passar aqui pra dentro, ó. Aí, essa pontinha, ela vai passar assim, ó, vai ficar assim mesmo. Você vai colocar aqui o viés. E vai dobrar assim, e vai fazer o acabamento. Essa pontinha vai ficar aqui pra fora mesmo, aqui tá o lado direito da peça. E você vai passar uma costura aqui, ó, prendendo o viés. Deu pra entender certinho? Ó, vou voltar aqui. A gente costurou esse lado, você joga aqui, ó, pra baixo, assim, ó. Então, aqui já vai ficar o acabamento. Vou desvirar aqui a peça. Ó. Levantei aqui, vou passar aquela parte que a gente não costurou, ó, aqui pra dentro, ó. Vou baixar assim. Então, vai ficar essa pontinha aqui assim mesmo, e você vai passar uma costura aqui, ó. Olha como que ficou. Aí, então, aqui tá o lado direito. Vai ficar assim mesmo, porque depois essa pontinha aqui, ó, que a gente passou, deixa eu ajeitar aqui, assim, vai cobrir aqui, ó, então não vai ficar aparecendo. E o lado de dentro vai ficar com esse acabamento aqui, ó, o lado do avesso da peça que precisa ficar embutido, ó. Ficou perfeitinho aqui o viés, ó, certo? Então, esse lado você deixa assim. Já esse outro lado aqui, o que a gente vai fazer? É que você vai pegar a carcela, certo? Por esse lado aqui, ó, que é o lado menor, que é o que a gente vai começar a costurar. Você vai encaixar ele aqui, tá vendo que aqui em cima a gente não passou, ó? Dobrando assim, pra ficar o acabamento. Então, você vai vir e encaixar ele aqui, ó. Dessa forma. Vou colocar assim, certo? E vou dobrar aqui, ó. Viu como que vai ficar? Aí, você vai dobrar esse tanto aqui, ó. Você vai colocar aqui pra dentro, você não vai colocar tudo assim, não, ó. Você vai colocar só o tanto que a gente passou aqui, ó. Vou deixar bem perto, assim, pra vocês verem. Só o tanto que a gente passou. Colocar ele bem rente, ó. Deixar assim. Vou colocar aqui por cima. E a gente vai passar a costura. Como que a gente vai passar a costura? Vou levar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu já vou prender os dois, ó. Vou passar essa costura lá, eu vou chegar, vou fazer a pontinha, vou descer aqui do outro lado, escondendo aquela parte ali, ó, tá vendo aqui? Vai ficar escondido aqui de baixo. E vou fazer o quadradinho, certo? Ó, vou fazer aqui, vou vir aqui, vou desenhar a pontinha, vou descer e finalizar a costura assim, ó. Então, vou começar aqui por baixo, ó. Não tem perigo de pegar esse outro lado aqui, porque ele é menor, ó. Aí, aqui você ajeita a pontinha.
Olha aqui do outro lado como que ficou o acabamento. Tá vendo? Tá vendo como que sobrou aqui o excesso? Você tira. Antes da gente cortar um pouquinho maior pra tirar depois, ó. E ficou assim. Que aquela pontinha ficou por baixo aqui, né? Não apareceu. E aqui por dentro ficou assim, ó. E a gente conseguiu transpassar aqui, ó. Certo? Olha como que ficou. É aqui agora, é só você fechar. O que que acontece? As preguinhas, aqui tá o lado direito, né, da peça. As preguinhas que a gente vai fazer, deixei também a marcação no molde, você faz os piques aqui, ó. E você vai fazer ela pro lado da onde tá a carcela, ó, jogando ela pra fora aqui, ó. Você vai dobrar, olha, eu vou dobrar nos dois piques, fazendo duas preguinhas, ó. Meninas, aqui, então, depois que eu fechei a manga, as preguinhas que tem aqui que a gente vai fazer, olha. E ela ficou aqui, eu fiz duas, né? Eu vou deixar a marcação de pique. Depois que você faz ela aqui, ela tem que ficar com 1 centímetro aqui, ó. Tá até mais um pouquinho de 1 centímetro, ó. Onde tá a dobra aqui, ó. Certo? Então, você faz duas preguinhas. Agora que a gente vai fazer o acabamento do punho. Eu vou começar pelo lado do avesso da manga, que eu acho que fica mais fácil pra gente fazer. Eu vou começar a costurar aqui. E como que eu fiz aqui, olha? Pra facilitar, eu já peguei aqui o punho. De um lado, eu passei com ferro, dobrando 1 centímetro pra dentro. E depois já passei aqui, ó, deixando, sabe? Aqui vai ser onde a gente vai costurar, depois a gente rebateu o punho. Então, ficou assim. Eu vou começar a costurar aqui. Vou deixar aqui também 1 centímetro, pra gente conseguir fazer o embutido, né? Da ponta ali do punho. E vou começar a costurar aqui, ó. Eu sempre gosto de deixar igual, eu vou deixar as medidas do punho, eu vou deixar um pouquinho maior. Porque eu prefiro assim, pra depois você tirar o que sobrar. Ó, ficou assim. Aí aqui, ó, um lado do avesso mesmo, tá vendo? Você vem, dobra assim, ó. Tá vendo que esse lado a gente já passou e esse lado foi o que a gente costurou. E passa uma costura aqui, ó. Rente, né? Bem rente com essa parte aqui, ó. Tá vendo? Faz uma costura aqui e do outro lado pra gente fazer a ponta pra desvirar e rebater. Olha, aí aqui eu vou tirar o excesso. Vou desvirar assim, ó. Aí, tá vendo? Já vai ficar a ponta aqui, ó. Aqui do outro lado também, vou fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Tá assim, eu desviro ele assim. E passo uma costura aqui, ó. Aí, aqui agora é só você passar uma costura prendendo aqui, ó. Sempre joga essa pontinha aqui pra dentro, ó. E aqui eu vou rebater, aí você sempre coloca, ó, tá vendo? Aí aqui, ó, tá vendo como que já ficou transpassado assim? Aí você escolhe, se você quiser colocar dois botõezinhos, ó, coloca um aqui e outro aqui pra fazer o abotoamento. E vai ficar assim, ó. Aí, na hora de prender essa manga lá na camisa, o lado da carcela, que seria esse aqui, ele vai ficar pro lado das costas, certo? Então, você sabe que esse lado vai ficar sempre pro lado das costas, porque ela fica aqui por dentro, assim, ó. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, eu já costurei a camisa, fiz todo o acabamento aqui, já fechei a lateral, tá só pra gente costurar aqui a manga. E aqui tá a parte da frente, olha. Então, eu vou costurar a manga aqui, ó, com esse lado aqui pra frente e esse lado aqui pras costas, ó. Então, vai ficar assim, na hora de encaixar aqui a manga, ó.
Se caso a manga tiver um pouquinho maior, vocês façam uma costura, dando uma segurada aqui na cabeça, aqui na parte de cima da manga, pra ela dar uma leve diminuída, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, vou fazer o acabamento de botão, tanto no punho quanto aqui na camisa, e mostro pra vocês o resultado. Mas o acabamento é assim, ó. Meninas, aqui o outro lado, ó, só uma observação que eu vou fazer aqui pra não ficar dúvida. Esse lado do viés aqui, que é o viés menor, ele sempre vai ser feito do lado aqui, ó. Esse lado que é o menor da manga. Tá vendo? Não tem esse aqui que é o maior, que é onde a gente vai fazer as preguinhas, né? Aqui, ó. E tem esse lado que é o menor, mais perto aqui, né, da lateral da manga. Então, esse acabamento do viés pequeno, a gente sempre vai fazer em cima desse lado aqui, ó. Então, daquela outra manga, se vocês verem no vídeo, né, o lado do avesso tava pra cima, como ela é ao contrário dessa, então eu costurei do lado de cá, e agora é desse outro lado aqui, ó. Sempre vai ser do lado menor aqui, ó. O primeiro acabamento, que é esse do viés pequenininho. Aí, depois, o da carcela vai ficar pra esse lado aqui, ó, que é o lado maior. Tá bom? É só uma observação que eu quero fazer pra não ficar dúvida. Olha, aqui, ó. Tá vendo, ó? O lado menor do viés pra onde tá perto aqui da onde que emenda a manga. Então, o resultado da camisa ficou assim, ó. Tô precisando só passar aqui. Olha, o acabamento do punho. Fiz aqui o acabamento dos botões. Olha, aqui tá faltando passar ela bem certinho. Como eu falei, tá vendo? A parte da carcela ali da manga fica pro lado de trás aqui, ó, das costas, certo? Fiz aqui as duas. O acabamento de dentro, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha, o acabamento aqui, ó, fica todo embutido, tá vendo? E ficou assim, ó, do punho. Eu coloquei um botão só. Então, aqui é só a gente passar, ó. Vou deixar depois uma foto pra vocês verem como que ficou.